Saudações a todos que nos acompanham. Mais um momento nosso do CRA Ceará, CRA Mulher Ceará, e uma roda de conversa bem animada entre minha professora Rita Silveira, sou a presidente do CRA Mulher, atual vice-presidente do Conselho Regional de Administração, e nossas diretoras do CRA Mulher. Também recebendo hoje, honrosamente, a colega do Conselho Regional de Administração do DF, nossa querida colega administradora Mônica Covas. Estaremos todas juntas. Quero dizer que estaremos com a professora administradora Conceição Araújo, diretamente do Cariri. Estaremos com a professora administradora Gardênia Barroso, né? Nossa diretora também, a professora Ilmaci Machado, a professora Aline Cordeiro, que deve entrar a qualquer momento na nossa conversa, professora administradora, tem que citar. A professora administradora Limadri Vieira deve entrar de vez em quando, lá do Cariri também. Então, estaremos todas aqui conversando a respeito das questões femininas. Nosso tema vai ser a mulher profissional de administração e as ações das questões femininas. Ou seja, o Conselho Federal de Administração e os conselhos regionais do nosso sistema, ele tem uma ação muito efetiva com as mulheres da administração, as mulheres profissionais da administração. Nós aqui presentes, todas administradoras, algumas professoras, a grande maioria, temos um trabalho muito efetivo junto às mulheres da profissão e as mulheres da sociedade. Hoje, Mônica Covas, que está conosco, vinda importada do DF, vai nos falar de algumas experiências do DF também, né? E Marci Machado, olha lá, a nossa diretora de diversidade, a nossa professora Gardênia Barroso, que está aqui conosco também, coordenadora de curso. Então, eu acho que cada uma deveria falar um pouquinho, só se apresentar um pouquinho para que as pessoas saibam, né? Eu sou professora antiga, né? 40 anos de praça, já fui gestora pela Caixa Econômica, administradora de coração, e me apresento como uma pessoa que ama a administração. Sim, fui gestora, sou professora e fiz, sim, muitos trabalhos na minha área e adoro a minha área. Fui, inclusive, secretária executiva na área de estadual, que é uma coisa que me orgulha muito. Trabalhei na área da ação social, e tenho muito orgulho disso, né? Foi um grande aprendizado. Então, assim, essa nossa vida, eu quero abrir um pouco para que as meninas falem um pouquinho delas, cada uma, depois a gente volta para trazer os assuntos que nós vamos falar hoje sobre a educação da mulher, sobre o trabalho para a mulher, sobre a tecnologia aplicada à gestão pelas mulheres, né? A gestão da diversidade nas organizações pela mulher, o empreendedorismo feminino, e, enfim, falar um pouco sobre uma ação muito interessante que nós temos no Cariri, né, que é o Potência Feminina. Então, eu queria abrir primeiro a convidada, né, porque nós somos educadas, então a nossa convidada, Mônica, fala um pouquinho de você. Eu primeiro gostaria de agradecer, né, esse convite, e também eu me sinto assim bem embevecida por estar enladeada de educadoras, né? E eu vou me apresentar um pouquinho, né? Eu estou conselheira do Conselho Regional de Administração e diretora das Relações Institucionais. Eu já fui presidente, né, de 2015 a 2016, nesse biênio. Sou uma apaixonada pela administração, inclusive eu conheci o Conselho Regional de Administração por meio da docência, porque eu fui por 12 anos professora e coordenadora de curso em 2 faculdades em Brasília, né? E sou uma apaixonada pela administração e pelas causas das mulheres, né? Eu também sou contabilista e eu tive no movimento lá das mulheres contabilistas, né, contadoras do Nacional, e eu trago essa experiência para nós, né? O que foi positivo eu trago
e a gente trabalha isso. Mas, por hora, é só, né? Ok. Não é só a apresentação. Vamos rodar um pouco. É roda, né? Vamos lá. É isso. Minha gestora aí, o Maci Machado. Por favor, fale um pouquinho de você. Maci, teu microfone deve estar desligado. Pronto. Desculpa. Boa tarde, gente. Boa noite, né? Já iniciando aí o iniciar da noite. Meu nome é Ilmaci Machado, sou cearense, aqui de Fortaleza, administradora pública, trabalho numa autarquia federal e costumo dizer sempre nas minhas apresentações que sou filha de um casal de nordestinos de muita personalidade, que sempre me apoiaram na minha vida em todos os aspectos, inclusive na profissão, porque meu pai me levou para a universidade. Eu sou uma pessoa com deficiência e hoje eu estou aqui nesse bate-papo porque venho meio que está nesse grupo de representatividade do contexto de diversidade e inclusão, e aí como administradora pública, como representante do CRA Mulher, que a gente está trabalhando aí esse marcador social, né, que é gênero, e dentro também da área de recursos humanos, gestão de pessoas, eu venho empreendendo aí conversas, encontros, trabalhos, para que a gente consiga cada vez mais expandir, né, esses horizontes para o desenvolvimento e expansão da consciência das pessoas em relação à importância da diversidade no mundo. É isso. Essa mulher é show demais. Vamos lá, professora Gardênia, nossa diretora também do CRA Mulher. Microfone. Agora sim. A gente esquece. A gente esquece. Boa tarde a todas. É uma honra estar aqui hoje nesse bate-papo. Mônica, seja muito bem-vinda entre nós. Hoje a gente vai ter um bate-papo bem interessante, de mulher para mulher, né? Não é Marisa, não, mas a gente vai de mulher para mulher. De mulher para mulher administradora. Eu sou a Gardênia Lima, professora Gardênia Lima. Sou mãe de 3 filhos, lindos filhos, sou coruja mesmo. Tenho uma filha de 33 anos, que é dentista, casada, maravilhosa, blogueira, né? Ensina o povo aí a administrar consultórios. Ela é dentista e também está aí na internet. Aí eu tenho outra filha que fez ITA, terminou ano passado, já foi embora para São Paulo, uma italiana aí, morro de saudade, já faz 1 ano que não vejo a minha filha. Uhum. Aí eu tenho um filho, o meu mais novo, ele faz fisioterapia, meu caçula, meu queridinho, é o único que está com a mamãe. Então, essa é o meu orgulho, tá? Então, os meus 3 filhos, o meu orgulho maior. Depois da minha família, né? Eu também sou filha da dona Mazé, a minha mãezinha, 86 anos, maravilhosa, que ainda serve comidinha na boca para mim, que eu sou filha única, tá, gente? Filha única. E minha mãe maravilhosa. E depois dessa família linda, aí vem a minha profissão, que é a coisa que eu amo, que eu tenho paixão. Passei 22 anos como gestora de 3 hotéis aqui em Fortaleza, então assumi a administração desses 3 hotéis e foi algo assim sensacional. E depois de 22 anos, eu fui para outra área, vim para a área da educação. Hoje eu estou coordenadora do curso de administração, sou professora do curso de administração de algumas faculdades, sou instrutora do SENAC, mentora, consultora, palestrante, escritora. A que horas você dorme, querida? Hein? Não durmo. Essas somos mulheres, né? Mulher alegre, feliz. Né? Assim, a minha profissão, a nossa profissão, ela me permitiu tanto trabalhar na profissão, como também ensinar essa profissão. Então, que é o mais empolgante, né? É a gente ter trabalhado, ter tido a experiência, e hoje a gente está encaminhando esses jovens que vão estar aí assumindo esses lugares, né? Jovens, aí outra geração,
outros pensamentos, mas eles também nos fazem crescer, né? Eu continuo aí crescendo, continuo aprendendo aí com os meus alunos, e essa sou eu. Muito bom. Deixa eu dizer, a gente vai a qualquer momento receber a professora Conceição Araújo, que vai entrar a qualquer momento aí com a gente, e a professora Aline Cordeiro, que também estão aí terminando aulas e vão entrar com a gente aqui. Eu posso complementar, então, Ritinha? Boa, Mônica, pode? Claro. Porque a gente fica empolgada ao mesmo tempo, né? Eu esqueci de falar o que eu hoje faço, além do Conselho Regional de Administração, e eu vejo todo mundo assim. Toda administradora faz um monte de coisas, por isso que a gente é administradora, né? E mulher, né? E mulher, que tem essa habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo e pensar, né? Eu hoje estou como pesquisadora da Universidade de Brasília, né? Estou trabalhando num projeto muito interessante e eu também estou como vogal da Junta Comercial e eu também tenho um Instituto Brasilidade, né? Ai, que massa! Interessantíssimo esse instituto, né? Já tem mais de 20 anos para ver. Eu antes trabalhava eu fui empresária na área de educação, e educação básica, que o problema do Brasil, eu digo que é raiz, né? Porque a gente está dando aula lá na universidade, muitas vezes o MEC nos ameaça, nos coloca na parede, como se fôssemos culpados pelo aluno que está avançando e não sabe ler direito, não sabe escrever, não sabe interpretar, não sabe. Então, esse problema que a gente vê na educação muito comum é a base. E pensando nisso, eu entrei num projeto viajando na leitura. E esse viajando na leitura, eu fui para o Japão, fui para Singapura, olha, Emirados Árabes, né? Toda aquela região, levando esses trabalhos, porque naquela região do Japão tem muitos brasileiros, né? E os brasileiros, eles sentem falta da língua mãe deles. E para não perder isso, nós bolamos esse projeto que foi assim interessante. Nós fomos absorvida por 7 municípios no Japão, né? E todas as embaixadas e consulados que nos receberam e ali levaram as crianças, então foi muito profícuo, muito interessante, era a primeira vez que eu trabalhei com criança e eu achei assim fantástico a criança. Que coisa legal! É muito legal, né? E eu sou filha de um capixaba e de uma baiana, que já não está mais entre a gente, né? Olha a baiana. Então, eu falo que eu tenho dendê no sangue, né? Então, eu sou dessa terra aqui para cima. Mas eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro e moro mais de 40 anos em Brasília. Então, é muita coisa, né? Saí um pouco mais brasiliense. Já é mais brasileiro. Mais brasileiros, mas a gente ainda tem aquele quê de carioca que gosta de conversar, que gosta, né, de ajudar, de falar. Então, é um chiadinho, assim. Mônica, aproveitando aí essa sua deixa aí de se dizer nordestina, né? Como diz um dos meus professores, ele diz assim: nós todos brasileiros, né? Nós brasileiros somos mais do que diversos, nós somos misturados. E isso aqui dá um valor incrível para essa plural, né? pluralidade brasileira. Pluralidade. Não, bom, eu queria, antes de começar nossos assuntos assim, eu queria dar um toque a respeito, até para quem está nos assistindo, talvez pela primeira vez, o que é o movimento feminino da administração, né, em termos no Ceará e no Brasil. O CRA Mulher foi uma criação nossa desde 2015, 2016, onde o Marci é uma também das fundadoras comigo, né? Quando eu assumi o Conselho Regional de Administração, a vice-presidência, em 2015. Então, já nos 2016, a gente já começou a se mexer, né, criando o movimento feminino. Então, foi uma inspiração mesmo, a inspiração no 8 de março, a inspiração
nas moças das fábricas de Nova York, em tudo aquilo, né? Que a gente que é mulher e é contemporânea, a gente já tem no sangue aquilo de que a mulher precisa ter o seu espaço, né? Então, em junho de 2017, nós oficializamos a portaria no CRA Mulher Ceará, já criando com presidência e diretoria. Nós não queremos coisa baixa, não. Era presidente eu presidindo e as diretoras já cada uma com seu cargo, né? Era uma comissão, é uma comissão permanente com portaria e tudo, né? E em 2021 nós renovamos essa portaria agora. O projeto tinha como pilares e tem como pilares mulheres no mercado de trabalho, o empreendedorismo feminino, o empoderamento feminino nas políticas públicas, né? Eram os nossos 3 pilares de início do projeto, um projeto que foi elaborado por nós e foi defendido, né? Então, fizemos, sim, muitas coisas assim de movimentos. A gente criou os FEMAs, os Fóruns Estaduais das Mulheres da Administração, né? Fizemos 2 FEMAs, um em 2018, em 1º de março, o outro em 31 de março de 2019, o segundo FEMA, todos eles mesclando homenagens às mulheres brilhantes da Terra, né? Fizemos homenagens, fizemos rodas de conversa, fizemos painéis de discussão, trouxemos primeiras damas para trazer a política para perto também, porque é super importante o apoio, né? Então, os 2 FEMAs foram assim mesclados disso aí. O segundo FEMA, inclusive, foi aberto pelo presidente do Conselho Federal, já era o Mauro Crois, e nós fizemos um trabalho com empresárias, né? Inclusive premiando depois as mulheres da política, as mulheres na saúde, as mulheres em todas as áreas que se destacaram. Criamos também um FEMA Cariri, fizemos um FEMA Cariri, porque o CRA, o Ceará, a gente tem mais de 40 delegados. Nós temos pessoas nas cidades do interior que representam o CRA, que voluntariamente fazem esse trabalho. Como nós todos somos voluntários, que não temos remuneração, a turma representa e junta a galera da administração. Isso é muito, muito efetivo, muito importante, são pessoas muito comprometidas. Então, em 2019, fizemos o FEMA Cariri e fizemos vários encontros de ações pela mulher, dentro de faculdade, né, onde a gente discutiu feminicídio e violência, conversamos sobre políticas municipais de apoio às mulheres, fizemos uma explanação da Casa da Mulher Brasileira, né, que é muito efetiva aqui no Ceará. Então, foram movimentos diversos que nós fizemos, e muita participação junto ao Outubro Rosa, né, Marci? Nós tivemos muita coisa com a Valéria, que é a nossa coordenadora do movimento Outubro Rosa. Inclusive, faremos dia 20 faremos também um painel com a Valéria, respondendo perguntas, né, das diretoras do CRA Mulher. Então, esse é o painel da nossa vida em termos de ação, e agora, com o Conselho Federal tendo instituído a comissão ADM Mulher, né, eu honrosamente fui convidada para fazer parte da comissão, faço parte da comissão com a diretora, a Cláudia Stadlober, que é um ícone para mim, né? Para a Mônica também, a gente adora, todo mundo que conhece Claudinha tem a Claudinha, assim, uma paixão pela Claudinha, porque Claudinha nos representa de verdade, né? Além de doce, ela é efetiva, isso é que é importante, né? As nossas armas, doces efetivas. Então, a diretora Cláudia Stadlober, que é quem coordena o ADM Mulher no âmbito federal, está lá nos representando bem, e temos aí muitos planos, inclusive estamos realizando muitas coisas, né, Mônica? Eu tenho acompanhado as meninas também, que temos muitas ações. Bom, o que acontece nessa roda de conversa nossa aqui, depois que eu coloquei toda a nossa história, era importante escutar de cada um, a provocação de cada uma sobre os vários assuntos femininos que a gente pensou, né? Eu acho que eu quero provocar logo a Marci, que é a nossa diretora de diversidade, e eu queria que ela nos provocasse a discutir sobre a diversidade da mulher, a mulher dentro dessa empresa diversificada, né? Que é esse grande lance. Como assim, né?
trazendo aí um monte aí da provocação, né? A profissão da administração e a gestão, dentro desse contexto de diversidade, né? A gente já percebe que existe um movimento aí dentro das organizações, das empresas, que para esse entendimento de que as empresas com diversidade de gênero nas posições é uma estratégia que gera valor, então isso já está bem definido, mas ao mesmo tempo a gente percebe que ainda é muito incipiente essa valorização nas posições mais altas, vamos dizer, nas posições de liderança, né, de alta gestão. Até porque algumas pioneiras aqui no Ceará, eu tenho uma amiga que ela iniciou um trabalho de provocar dentro das organizações essas conversas, né, dessa área, a partir desse lugar de busca dessa equidade, né, a equidade reconhecendo, tudo bem, os valores de diversidade num aspecto mais abrangente, que a gente chama de uma diversidade cognitiva, que onde todos nós estamos localizados enquanto pessoas, mas ao mesmo tempo a gente buscando essa equidade em termos de marcadores sociais, e um desses é o gênero, né? A mulher, ela, apesar de tantas conquistas aí ao longo desse mais de 50 anos de luta, mas a gente ainda precisa muito estar aguerrida nesse lugar de guerreiro para realmente mostrar as competências que existem e que ainda não são muito bem reconhecidas. Então, trazendo diante disso, né, esse tema que é bastante relevante em muitos lugares, já faz parte de uma agenda mundial, né? Eu queria perguntar aí à nossa querida Mônica como é que ela percebe isso, né? Já que ela está nesse lugar, né, de posição aí de liderança. Vamos explorar. Agora, antes da Mônica falar, né, registrar aqui a entrada triunfal da nossa vice-presidente do CRA Mulher Ceará, professora administradora Conceição Araújo. Bem-vinda. Tudo bem? Quer falar Tudo. Quer falar um pouquinho? Falar pouquinho para Conceição é difícil, mas quer falar um pouquinho? Vocês conseguem me ouvir? Sim, bem. Me ouvir, me ver? Me ver colorida? Sim. Ô, lindeza! Mônica, seja bem-vinda, sejamos bem-vindas. Todas lindas e belas, cada uma ocupando um cantinho na Terra da Luz, né? Isso. Lindo então, ouvir. A Mônica está falando, Conceição, e o Marci, nós já falamos um pouco, cada uma de si, e já também explanei um pouco sobre CRA Mulher e sobre nossa roda de conversa hoje. Aí o Marci está provocando sobre diversidade. E aí Mônica foi provocada a responder. Vou ser provocada a receber. Bem, a diversidade é a mulher, né? Na sua pluralidade, né? Vamos falar assim. Em Brasília, a gente trabalha muito com os políticos, políticas, né? Então a gente tem maior acesso e há um preconceito enorme, isso há, né? Embora já avançamos muito, inclusive nas empresas, eu tenho colegas que eles trabalham só com movimentos de inclusão, assim, é do petróleo, são empresas multinacionais do petróleo, porque eles têm um programa bem participativo, justamente da inclusão. Quando eu dava aula, eu falava assim, no primeiro dia de aula eu falava para os meus alunos: você gosta de Coca-Cola ou Fanta? Aí um falava Coca, o outro falava Fanta, eu falava assim, perguntava: e você gosta de chocolate branco ou preto? Professora, eu não gosto de chocolate. O que você gosta? Né? Então, aí via aquela diversidade de coisas que... Aí eu falei, é com essas pessoas que vocês vão trabalhar nas organizações. E como é que faz você gostar, com esse gosto total diferenciado, como é que você vai fazer para
para seduzi-los para o objetivo das organizações. Então, é isso, é uma sedução, né, que a gente faz diariamente. Mas, quanto à diversidade, é um trabalho contínuo, você. Eu já morei fora do Brasil também. Realmente, o Brasil ele avançou bastante, né? Tem uma Europa, eu morei em Londres, né, 4 anos, então é um outro mundo, né? E tem uma diversidade enorme, porque todo mundo do mundo está lá em Londres, né? E estava, né? Depois do Brexit, né? Eles mandaram todo mundo embora, deram um tiro no pé e agora eles estão chamando o povo de volta, né? E assim começa. Mas foi um lugar que eu aprendi muito, eu vivi muito lá, então eu aprendi muito. E quando eu voltei ao Brasil, eu me senti meio... É mais fácil você adaptar fora do Brasil do que readaptar no Brasil, né? Mas aqui tem uns desafios bacanas, é por isso que a gente somos mulheres guerreiras, ativas, né? Eu brigo pela justiça, eu brigo pela inclusão da mulher, eu brigo pela voz da mulher, né? Porque muitas vezes a gente encerrada ali, ou não ouvida, ou não... Né? É sempre assim, e isso me incomoda muito. E foi pensando nisso que, quando eu estava presidente, que foi em 2015, eu senti que só eram 6 mulheres e 21 homens. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Já tem alguma coisa errada aqui. Né? Mas o que está errado? Olha, por que só 6 mulheres? As mulheres não gostam de participar. Não é verdade. Né? Para o homem é muito mais fácil pegar uma mulher desinteressada, porque não vai atrapalhar o caminho dele. E aí vai... No entanto, que a grande discussão hoje são as cotas, né? Isso. Tanto na Câmara, no Senado, e tanto no CRA, porque nessas eleições nós conseguimos colocar no CRA-DF 50% de mulheres e 50% de homens. Legal. Olha aí, equidade, isso é equidade. Isso aí, Conceição, nosso sonho. Não é? Mas eu fiquei sabendo pela Claudinha que o CFA agora tem que registrar 50% de mulheres e 50% de homens. Não foi? Então, foi um grande salto. Então, se o CFA já tem essa política, fica mais fácil para os conselhos regionais. E aí nós queremos, né? Dar a voz à mulher. Então, muitas ações a gente tem que fazer para que as pessoas entendam o que é inclusão, o que é preconceito, o que é machismo, que já foi muito naturalizado até pelas mulheres. Né? Nós temos até uma ministra que falou que a mulher tinha que ser submissa ao homem. Espera aí, como é que é? Né? Não existe aquela então, existe uma briga constante, diariamente. Né? Bom, eu vou ficar aqui de coordenadora, porque eu preciso dar sequência em vários assuntos, certo? Tá certo. Vamos. Então, assim, nós vamos sobre diversidade. Uma coisa que eu queria fechar, só para deixar uma mensagem, tá? É que a empresa precisa de pessoas diferentes, diversas, para ter sucesso. E a mulher presente na gestão, ela faz a diferença, porque está comprovado. Isso não é conversa de menininha, está comprovado. Então, a liderança tem toda essa responsabilidade de fazer com que haja esse equilíbrio, né? E a diversidade que a gente quer deixar registrado nós defendemos a diversidade porque ela enriquece a organização, sim. Nós temos muito a oferecer, assim como todas as outras, né? Etnias, pela visão, pela religião diferentes, por formações diferentes, tudo isso enriquece. E é isso que a gente defende. Inclusive as pessoas com deficiência,
que não são deficientes, coisa nenhuma. Elas são perigosas, como o Maci, altamente competentes, né? Então, é essa mensagem que a gente queria fechar na nossa roda de conversa, né? E aí, puxando daí sobre isso, sobre trabalho, eu quero que Conceição fale um pouco sobre trabalho. Você sabe que a nossa Conceição, ela é expert em trabalho, né? Fala, Conceição, um pouco para a gente, provoca a gente no trabalho. O trabalho está inserido no contexto da diversidade inclusiva, né? Eu fiquei bem quietinha aqui nos bastidores, só ouvindo a fala da Mônica, né? Ainda peguei aí um bocadinho da fala da Mônica, a apresentação dela, enfim, a comprovação de toda essa diversidade, né? Essa mistura, como disse a Ilmaci, e é bíblico, né, gente? As diferenças, né, estão aí postas na Bíblia, né? A leitura que a gente faz constante, as cores, ou seja, o universo, não se pensa nada tão igual 100%, né? Tem que ter, sim, essa diferença, esse gostinho, né? Que dá esse brilho para a gente. E mercado de trabalho, quando a gente trata da mulher, né, desse gênero tão forte, eu fico pensando aqui, sabe, Mônica, esse 50% aí mais quando a gente avançar, Deus tome de conta, né? Porque aí é ele que vai ter que realmente continuar nesse controle dessa ocupação toda. Eu penso que mercado de trabalho, assim, falar diante dessa apresentação toda da Mônica, que viajou aqui com a gente, fez uma viagem mundo, né, trazendo para a gente a realidade dela, a participação dela, para a gente é um exemplo, é uma referência, tá, Mônica? Quando a gente trata do Brasil, essa mistura de povos, de raças, ou seja, de gêneros e cultura, a cultura tão completa como é a nossa, não é à toa que o brasileiro, ele, por onde ele perpassa, ele é tido tão querido, né, pela afetividade, mas a bem da verdade é por essa mistura toda. E a gente está aqui nessa tarde, nesse início de noite, ocupando aí um cantinho. Aliás, nós estamos ocupando o estado todo, né, do Ceará, nessa sala, nesse bate-papo, e é muito importante, porque enquanto nós estamos aqui, mulheres falantes, né, como disse a Rita, com esse grito, né, esse grito de louvor, de ocupação de espaço, a gente tem exatamente nesse mesmo tempo mulheres silenciadas, né, mulheres excluídas, ou seja, do trabalho, com competências, com potenciais, ou seja, com todo esse universo de força que nós trazemos no nosso íntimo, nós mulheres, essa capacidade que a gente tem. Eu vinha no trânsito, sabe, Mônica, pensando, poxa vida, a Rita, ela não vai me perdoar, né? Assim, a Rita, ela é muito disciplinada no sentido mesmo da organização, né? É fruto de toda a ciência da administração, mas a gente tem uma jornada tão louca. Eu vou começar agora a minha terceira jornada do dia, já pensando na quarta, né? Só que a quarta é mais prazerosa, né? A quarta a gente pensa, num descanso, mas essa correria, eu cheguei agora há pouco aqui pensando em vocês e me deparei com um jardineiro que olhou para mim e disse: Dona Conceição, o que é que a senhora pretende aqui? Eu estou concluindo o trabalho. Eu disse: meu filho, eu pretendo que você continue assim, lindo e belo, cuidando do meu jardim, né? Porque eu estou nessa correria, enfim. E é esse universo, Mônica, que a gente tem que levar, não somente no nosso comportamental e atuação. Todas nós aqui temos um exemplo de vida, trazemos consigo um exemplo de vida, uma missão profissional, pessoal, mas, a bem da verdade, a gente precisa, com essas cotas todas, essas estatísticas todas, seja na política, seja no campo, seja na indústria, enfim. Eu trabalho há 18 anos nas políticas públicas do trabalho aqui no estado do Ceará, gerenciando um programa federal de empregabilidade em campo, né, nas comunidades, ou seja, prospectando postos de trabalho, fazendo essa relação entre geração de emprego, trabalho e renda e identificando a força de trabalho, seja ela homem, mulher, enfim. Só que nessa conjuntura toda, minhas amigas aqui, Gardênia, né, nosso perfume de Gardênia aqui. Boa tarde, Gardênia. Não citei você, me perdoe. Bom, mas vamos lá. E aí, nessa busca toda, a gente percebe, Mônica, que a mulher está ocupando, né, ainda muito que, eu diria, nós temos muito ainda a fazer, mas a gente percebe uma crescente, a gente percebe, ainda mesmo que
precisando avançar um pouco mais, a mulher um pouco mais encorajada, né? Como bem aqui esse grupo, né, que nós estamos, numa quinta-feira, início de noite, né, encorajadas aqui por esse grito, né, de ocupação de espaço, de visibilidade. Mas quando a gente fala de trabalho, a gente ainda percebe algumas diferenças, algumas discrepâncias, né, algumas lutas que nós temos que travar. E aí nós temos que, nesses pares de mãos, né, nos entrelaçarmos e realmente, nessa busca, a gente tentar encorajar mais ainda essa força feminina para que a gente altere essas estatísticas e para que a gente diga ao homem que nós precisamos deles, sim, sempre, mas que nós temos uma qualidade que é uma revelação a cada passo que a gente dá. Aí o Maci, quando ela fala de diversidade inclusiva, ela é a própria diversidade inclusiva. Né? Aqui no nosso grupo, eu fico pensando, meu Deus, como seria eu, né? Exatamente, aí eu vou me reportar aqui a um relógio, no ponto onde a Ilmaci está, né? Encorajada, ela me disse agora, alguns dias atrás, que a fé dela move moinhos, não foi mais ou menos isso, né, Ilmaci? É o passo de fé, eu sigo no passo de fé porque ele é quem me dirige, né? O meu corpo é apenas um acessório, mas quem verdadeiramente me dirige é a minha fé ligada à força do meu espírito, né? Que... Mas é isso. E aí nessa... enfrenta barreiras de várias perspectivas, do nível interno, né? As minhas próprias barreiras emocionais, mentais, muitas vezes, mas há muitas barreiras do ambiente, né? Principalmente arquitetônica, porque no meu caso eu sou uma pessoa numa cadeira de roda, então a minha maior barreira que eu enfrento é a arquitetônica e a atitudinal, né? Mas com esse espírito aí, com essa força desse espírito, eu venho não só enfrentando essas barreiras para derrubá-las, para eu conseguir alcançar os lugares e as coisas que eu quero conquistar, mas estar a serviço também de organizações, de pessoas, de sociedade, porque isso é uma missão que eu assumi desde que eu me tornei gestora pública, porque me deu essa consciência de pluralidade em todos os aspectos e, ao mesmo tempo, me deu a necessidade de eu realmente me tornar cidadã, né? Conquistando os meus direitos, conhecendo os meus deveres e as minhas obrigações dentro desse campo de... É por isso que hoje eu falo, né? Eu sempre digo, a gente pessoa com deficiência, por exemplo, usando o marcador de G, eu estou na interseccionalidade aí, porque sou mulher, né? Então eu já estou dentro dessa interseccionalidade. Eu estou com a idade acima de 50 anos, então já estou na outra interseccionalidade, que é a idade. Eu também. E tem uma deficiência física. Então, assim, eu já tenho 3 marcadores aí para eu... E, Maci, eu peço licença para lhe dizer que você é a mulher completa, né? Essa questão de a gente ter, logicamente, né? Categorizar, ou seja, dar nome, né? Lógico, a gente precisa, até para nortear os caminhos da gente, mas eu digo aqui de público, especialmente para as mulheres que estarão e que estão, né, conectadas aqui conosco, que essa mulher aí é uma mulher completa, né? São poucas as mulheres completas que eu conheci até hoje, tá, Ilmaci? Você é uma delas, ok? Com todo respeito, tá? Então, voltando aqui... Essa força também, ela vem muito desse coletivo, né? Então, assim... Desde que a gente aprende que, enquanto indivíduo, a gente tem essas potências, essas potencialidades, mas a gente realmente vai encontrar essas forças nas conexões, nas interações, né? E aí, grupos como esse, de representatividade, de uma categoria profissional que eu conquistei, que amo, né? Que gosto, que me encontrei, né? Dentro dessa área de ciência administrativa e, ao mesmo tempo, de arte, porque, assim...
quando eu escutei aí a Mônica falar sobre a questão dela das experiências internacionais, dessa bagagem cultural que ela carrega, então, assim, isso me fascina, porque é muito disso também que eu empreendo dentro dessas ações, atividades que eu realizo dentro dessa gestão integral, né? Integrando essas peculiaridades, essas competências, esses aprendizados, né? Porque, assim, me sinto uma eterna aprendiz todos os dias, porque, assim, sempre estou aprendendo um pouco de você, um pouco de cada pessoa que vai nessa interação, nessa conexão, né? Indivíduos, relações que são as pessoas e o mundo, né? Que esse mundo diverso, onde a gente é diverso em todos os aspectos, né? A nossa individualidade enquanto pessoa, enquanto singular, mas ao mesmo tempo nós somos muito similares em termos de coletividade e humanidade, porque nós temos essas outras dimensões que é a questão dos sentimentos, a gente tem sentimentos muito parecidos. Então, assim, quando você fala aí de um ponto de dor de mulheres que ainda não chegaram, pelo menos aonde a gente se encontra hoje, então isso nos traz mais consciência da responsabilidade que nós precisamos ter para empreender cada vez mais conversas relevantes como essa, para juntar-se a essas forças e poder impulsionar essa transformação que a gente precisa ter. E aí, trazendo uma coisa, não é querendo ocupar espaço, por exemplo, nós mulheres não estamos querendo ocupar espaços dos homens, a gente está querendo dar a mão aos homens para a gente caminhar juntos, né? Eles precisam de nós, eles precisam muito de nós. Vocês sabem, mas tem que continuar aí, fechando o trabalho. Eu já vou fechar aqui. Perfeita. Aí o Maci, eu ficaria uma noite inteira, um ano todo. Eu vou te encontrar semana que vem, viu, Ilmaci? Estou indo para a plenária, eu vou te encontrar. Bom, mas vamos lá. Diante de todas essas viagens que a gente está se permitindo, né, nesse momento, nós sabemos que quando a gente parte para o estudo, para o conhecimento, né, na construção mesmo do conhecimento, a gente tem algumas referências, né, períodos que marcam, e a gente está agora nesse protagonismo, né, ainda numa pandemia, ou seja, ainda vivenciando, né, cenários de uma pandemia, e certamente que ainda vamos, né, caminhar um pouco aí, superando, né, na superação, se Deus quiser, pós-pandêmica, né, que a gente vai nesse novo normal, que chamam de novo normal, a bem da verdade, seres irrelacionais, não existe novo normal, nós continuaremos, né, a diferença é que a gente tem que construir esse momento mesmo, gente. Isso. E a pergunta para Mônica, linda, que eu tenho um carinho especial, é algo espiritual, viu? Olha que coisa boa. Mas vamos lá, a gente tem uns encontros assim no mundo, as mulheres elas têm essa capacidade, né, com todo o respeito os homens aqui, mas a gente tem essa condição, né, da sensibilidade, assim, do encontro mesmo, e é bacana, porque nessa sinergia a gente consegue evoluir mais, gente, e contribuir bem mais para uma sociedade mais justa, né? Eu não vou nem falar a palavra igualitária, porque a gente acaba... Bom, mas aí a pergunta é o seguinte, Mônica, a gente sempre se revela pós-guerra, né? A gente sempre se vê mais forte quando a gente supera uma guerra, né? A gente está agora, nesse momento, numa crise sanitária jamais pensada, né? É uma fala que a gente está permanentemente ouvindo. Mas a gente, enquanto mulher, a gente ainda entende, em meio a essa guerra de um inimigo invisível, que mulheres, né, sofreram bem mais, né, na vivência durante essa pandemia, e quando a gente trata de trabalho, quando a gente trata de superação a partir do trabalho, que é a nossa honra, né, a nossa construção, nossa história, no meio de uma guerra, como é que a gente vislumbra, por exemplo, essas mulheres? Porque a gente está aqui, mas a gente superou uma série de resistências, né, a gente conseguiu vencer. Ao contrário de um número grande, né, bastante significativo, de mulheres que ainda não conseguiram.
Então, aos olhos da Mônica, né, com todo o conhecimento que a Mônica traz, experiência de vida, nós temos aí algumas incertezas de mercado ainda. Nós temos ouvido falar bastante em novos postos de mercado, são nomenclaturas novas, embora as atividades elas estejam completamente voltadas hoje para uma economia tida como digital, né? A tecnologia que está provocando aí a gente bastante, ou a gente se revela para o novo, a bem da verdade é essa, ou a gente realmente vai marcar passo e vai ser vencido. Então, Mônica, a pergunta é, nós, né, enquanto mulheres, eu considero heroínas, mulheres que realmente, né, nesses pares de mãos estão aí aguerridas, né, cumprindo seus papéis, por muitas vezes 3, 4 jornadas, mas que conseguem. Como é que nós poderíamos, nesse mercado de trabalho tão competitivo, como é que nós poderíamos ajudar essas mulheres outras, né, invisíveis, mulheres que nós não sabemos onde elas estão, mas nós sentimos que elas estão? Como é que nós poderíamos, a partir dos projetos, né, dos projetos que nós estamos lado a lado com eles, enquanto autores, enquanto participantes, apoiadores, como é que nós poderíamos, nessa caminhada, né, na figura de mulher, tem uma palavrinha, eu não gosto muito não, mas eu vou falar de acolhedora, né, que é uma palavra bem mais simples para a gente compartilhar nesse início de noite. Como é que nós poderíamos acolher essas mulheres todas nesse cenário de pandemia, pensando uma pós-pandemia, pensando uma tecnologia que está aí, nós estamos num país onde a tecnologia ainda não atende às nossas necessidades reais, atuais, mas como é que nós poderíamos chegar até essas mulheres com base na nossa realidade, na nossa experiência e enquanto protagonistas de uma luta, né, enquanto administradoras, assumindo papéis de gestão, mas como é que nós poderíamos, nessa estrutura toda, identificarmos mais rapidamente e inserirmos essas mulheres no mercado a partir dessas propostas, das quais, né, nós estamos inseridas. Fala aí, Mônica, com a gente, da Terra da Luz. Aí ela me empurrou na parede. Estou só sentindo. Eu estou contigo. Mas é uma pergunta assim, maravilhosa, porque eu tenho lido muito sobre pandemia e o que me chamou a atenção foi que 70% das mulheres estão na linha de frente dessa batalha. Vocês sabiam disso? Né? 70%. Né? São mulheres que estão lá na linha de frente. E tem outras mulheres que são aquelas negras rejeitadas, que têm esse preconceito, que estão fora do mercado de trabalho. Se você tem uma mulher negra desempregada e tem um homem, eles pegam o homem, não vão pegar a mulher. E essa mulher é que educa os filhos, que paga as contas de casa, né? Muitas vezes. Ela pai e mãe, às vezes, né? Pai e mãe, porque já foi abandonada, né? Sim, e a mulher já nasce empreendedora, eu digo, porque ela já vem cozinhando, já vem costurando, já vem... Não é isso? Então, essas habilidades próprias da mulher, né? Eu tenho também um outro cenário que eu vou colocar aqui, que são as mulheres que estão presas. Me chamou a atenção porque 80% das mulheres que estão presas, elas estão lá porque foram induzidas a golpes do próprio marido, que é um traficante, na hora que joga a culpa toda na mulher. E a mulher são usadas, né, Mônica? São usadas. Né? São usadas, como sempre, né? Como sempre fomos. Agora que nós estamos tendo mais voz, e isso a gente tem que continuar tendo essa voz. E nenhuma mulher, em nenhum lugar de trabalho pode falar mal de outra mulher. Isso. E a gente sempre tem que estar defendendo as mulheres, porque é isso que sororidade. Chamam a gente de louca, né? Porque a gente briga, porque a gente quer a justiça, então a gente é louca, ou então está surtada, tem TPM, mas a mulher não tem o direito de ser ela, assim. Não é assim? Como que a gente pode inserir essas mulheres ocultas
no mercado de trabalho, já que a gente está aqui como administradora, estamos no mercado de trabalho, e eu digo assim, estou numa sala maravilhosa hoje, meia-noite, ganhei minha noite, né? Porque a sinergia está assim, enorme, e isso é muito bom. E pensando em quem nem sabe quem somos, né? Mas nós estamos pensando naquele que também nem sabemos quem é. E como fazer para trazê-lo? Eu acho que já estamos fazendo, através justamente dos nossos conselhos, já que estamos inseridas no CRA Mulher, né? E que a gente tem uma visão, a administração ela dá um leque muito grande de habilidades, de oportunidades, e que a gente pode utilizá-las para inserir essas mulheres. Como? Empreendedorismo, que é a nova vedete, né, do mercado. Inclusive, a senadora Leila Barros, que é do DF, ela conseguiu levar para o Senado que o empreendedorismo fizesse parte da educação fundamental, gente. Olha fantástico, que coisa legal, fantástica, né? Só já estou trabalhando... empreendedorismo e educação. E educação, né? Para empreender bem, você precisa ter conhecimento, ter competência, e a educação pode ajudar, né? Agora, deixa eu dizer uma coisa, eu tenho que cortar assim, porque nós estamos... Tem que cortar assim, tá? 10 minutos... Eu ficaria a noite inteira falando com vocês. Eu vou só citar um exemplo, Mônica, que eu vivenciei há 2 semanas atrás. Tá, é rapidinho, elas vão gostar dessa vivência, tá? Porque há 2 semanas atrás eu estive com um grupo de jovens... jovens em medidas socioeducativas, e eu faço esse trabalho também, é um projeto belíssimo, e naquele grupo de jovens que, né, eu estive com eles exatamente compartilhando orientações para o mercado de trabalho. Repare, eu estou falando de jovens cumprindo medidas socioeducativas, e naquela tarde nós conversávamos sobre orientação para o mercado de trabalho, e quando eu adentrei a sala, a primeira coisa que eu perguntei para eles: vocês me convidaram, eu entendi que vocês aceitaram que eu viesse. É verdade? Confirma? Confirma. Aí eu entrei na sala. Nesse grupo de jovens, 13, uma só mulher, uma menina de 14 anos, né? E toda a minha fala, eu compartilhava, citava, né, a jovem, trazia para o contexto, enfim. Ao final do momento, né, da gente, ela me procurou. Até foi bastante emocionante nesse instante, porque eles ficam todos acompanhados, lógico, né? Eles estão cumprindo uma medida socioeducativa, e aí ela me chamou e tudo, e eu fiquei meio assim, né? Assim, não, mas nós estamos aqui para acreditarmos, e aí quando eu me aproximei era só para dizer o quanto ela estava emocionada, agradecida, porque naquele instante eu estava acreditando em tudo que ela estava entregando, ou seja, de fala. As poucas falas que ela fez no grupo, eu acreditei, né? Então, assim, enquanto mulher, eu disse para ela: que orgulho para mim, eu saio daqui fortalecida, de que a minha caminhada valeu a pena. Então, você é uma mulher que eu quero encontrar lá fora, eu quero ter esse orgulho um dia de reencontrá-la, e você olhar para mim que valeu a pena, dizer da mesma forma. Então, assim, quando a gente fala, eu lembro assim, me reportei agora a fala da Mônica, empreendimento, e ela está num grupo dos jovens lá dentro, né, desse projeto, é um projeto de parceria com o Estado e o município, e eles estão trabalhando habilidades artesanais, ou seja, eles estão produzindo artesanato, e é empreendedorismo. Eu disse para ela: voa, menina, através dessa tipologia, você pode ganhar o mundo. É só isso, gente. Beijos. Gardênia, eu preciso ouvir Gardênia, porque Gardênia quer provocar no campo da tecnologia, o que é Oba. Gardênia é tecnológica. Eu também sou, viu, Gardênia? Adoro tecnologia. Que massa. Cibernética. Microfone, Gardênia. Eu coloquei 2 vezes o negócio não entrar aqui. Na realidade, a pandemia me trouxe esse presente, né?
eu sempre fiquei, não, deixa a tecnologia para depois, deixa para lá, né? Eu vou. Mas só que a pandemia me fez, na hora da topada da pandemia, ela me fez empurrar, ela empurrou para frente, né? Então, eu gostei desse. Quando a gente começou a falar sobre os assuntos, eu disse, meu Deus do céu, logo eu, o que eu vou falar de tecnologia, né? O que eu tenho para contribuir em relação à tecnologia aplicada à gestão e resultados? Aí eu conversei com a minha filha, que fez ITA, né? Que terminou ITA, e ela terminou engenharia da computação, né? E eu disse assim, filha, eu tenho uma conversa, uma roda de conversa, e vou falar sobre tecnologia, e queria ouvir um pouquinho você. Aí ela disse assim, mãe, eu tenho uma coisa para te dizer, somente 10% dos alunos são mulheres no ITA. E vou dizer mais, os professores, eles não escutam muito a nossa voz, eles escutam mais o dos meninos, tá? Então, nós, mulheres, temos que ser mais fortes, nós temos que apresentar mais trabalho. Para que a minha voz seja ouvida, eu preciso apresentar mais trabalhos. Por quê? Porque senão, o professor vai falar com o homem, vem o estágio, vem para o homem. E aí eu pensei, me lembrei das minhas consultorias. Quando eu chego nas organizações, que eu preciso falar com o TI, geralmente o TI é homem, né? Eu não lembro de uma empresa que eu tenha ido que o TI não seja um homem, tá? Aí eu pensei assim, puxa vida, mas por que isso? Aí eu fui pesquisar, né? E realmente, até mesmo a Apple, o Google, o Facebook, até eles têm dificuldade de inserir as mulheres na tecnologia. Elas ganham, isso aí é em todo lugar, né? Elas ganham menos também, elas ganham menos, tá? Elas estão em menos lugares em relação à tecnologia. Aí eu penso, aí agora vamos pensar aqui, isso vai para com a mesma carga horária. Com a mesma carga horária. Agora, vamos pensar nós agora. Nesse cenário atual, que a tecnologia predomina, certo? Em todas as organizações. Como é que vai ficar o papel da mulher administradora na tecnologia? Como é que vai ser isso? Né? Como é que a gente vai conseguir inserir a mulher administradora nesse mercado, tá, da tecnologia, se é um mercado que ela já tem dificuldades. Ela já está com dificuldades de entrar nesse mercado antes da pandemia. Só que agora, as organizações elas precisam de pessoas que entendam mais de tecnologia, porque a gestão, os resultados, né, hoje, eles vão ser dados através da tecnologia. A gente vai utilizar mais. A gente já está... Olha nós aqui, fazendo uma reunião, onde, se nós estivéssemos numa empresa, nós estaríamos o quê? Fisicamente, antes da pandemia. Era ou não era? Estaríamos todos lá no CRA, agora, fazendo essa roda de conversa. Mas hoje, através da tecnologia, nós estamos aqui. Então, a minha pergunta... Eu estava aí em Fortaleza agorinha. Olha aí. Ou nem estava com a gente, porque está tão longe que não ia dar para ver. Olha aí. Então, a minha pergunta para a Mônica e para todos vocês, como nós, mulheres, que já estamos na nossa profissão de administradora, como nós podemos incentivar essa nova geração, certo? Em relação à tecnologia? O que é que nós podemos fazer? Qual é o nosso papel, né, em incentivar essas mulheres a também entrar nesse campo da tecnologia? Eu, antes de entrar também, eu conversei com o meu genro, que ele é programador, tá? E aí eu falei também sobre isso, aí ele disse assim, olha, dona Gardênia, realmente não tem muitas mulheres, não. No grupo de 40 pessoas, eu estou com 1, 2 mulheres. Aí ele disse assim, olha, eu acho que é cultural. Eu disse, cultural? Ele disse assim, eu acho que é cultural. As mulheres estão mais na área das ciências humanas, mais na área de gestão de pessoas. E aí elas deixaram a tecnologia para os homens. Bem que quem começou até lá atrás, nós tínhamos 4 de mulheres, né?
em relação ao COBOL, em relação de várias coisas, tivemos mulheres que despontaram. Mas aí, entre nós aqui, como é que nós podemos fazer para que as mulheres administradoras elas possam se despontar também na área da tecnologia, porque senão ela vai ficar fora do mercado. Uma vez eu discutindo esse assunto, nós chegamos a uma conclusão assim, que a gente tem que desmistificar para a mulher essa coisa da dificuldade de tratar com matemática, com cálculo, com essas coisas todas, porque isso existe um tabu. É um tabu que a gente, mulher, a gente assumiu e a gente rejeita. Uma das coisas que pode ser feita são aquelas feiras, tá, de tecnologia, para que as meninas conheçam e vejam que muita coisa é simples. Não parece complicado, mas não é. Eu acho que uma das coisas que a gente pode provocar são essas feiras de tecnologias, principalmente com as meninas que estão estudando administração, né, nos grupos de administração. Eu também coordenei curso de administração e eu provocava essas coisas assim diferentes com elas para ver realmente que tem mulheres que rompem essas barreiras, mas outras não, ficam naquela coisa resguardada. É uma das ideias. Mas eu sei que eu sou a chata, eu tenho que chamar de falar da hora, né? A hora realmente... Mas eu queria, Mônica, só um pouquinho. Fala, Mônica. Eu ouvi um pouquinho Olha, dessa minha fala aí para você. Eu tenho um pensar sobre a tecnologia, apesar de gostar muito da tecnologia, ela me ajuda muito. Ela é uma dicotomia. Ao mesmo tempo que ela afasta, ela também aproxima. Né? E é isso. Nós estamos com a inteligência artificial hoje. Cada vez mais nós estamos sendo mais tecnológicos. Eu digo assim, a minha secretária, eu acredito que a secretária de vocês, então, de casa, elas conhecem um celular melhor do que a dona da casa, por exemplo. Né? Então, elas já estão sendo inseridas nesse contexto de pós-pandemia, e elas a única coisa que elas têm na mão é o celular, e o celular é a tecnologia que ela precisa para falar com o patrão, para ver onde que ela pode trabalhar, para ver, né? Mas nem todas têm essa expertise. Como que a gente pode trabalhar isso? Junto nos conselhos de administração, a gente pode trazê-las, né? Para cursos gratuitos para as mulheres, desmistificando as teclas. A gente pode trabalhar num projeto de inclusão e pegar uma emenda parlamentar, por exemplo, e dar para dá para essas mulheres, né? Tablets, dá para essas mulheres, né? Porque a gente tem que movimentar nessa forma, eu acredito. Mas eu acredito que a tecnologia me assusta, porque cada vez mais o homem fica mais distante das suas do seu trabalho, né? Do que aproxima. E aproxima do outro lado. É uma dicotomia, né? É uma dicotomia, um paradoxo, né? Um paradoxo. E a gente precisa, talvez, fazer um trabalho que humanize mais o uso da tecnologia, que ela sirva para aproximar pessoas, para fazer o bem, e não ser usada para o mal, como está sendo usada em tantos momentos, não é? Mas eu quero aproveitar, já que eu sou a chata, e dizer que nos últimos eu queria que Mônica focasse a mulher na política. Como é que está isso? Como é que a gente fecha com chave de ouro? Esse é o meu grande desafio, que eu quero a ajuda de vocês, né? Eu estou em Brasília, eu estou com um projeto aqui de mulheres, até falei para a Claudinha, né? E para todas as mulheres. Eu estou entrando em contato com tanto o Senado como a Câmara, né? E eu estou muito feliz em ver a atuação das mulheres no Senado, por exemplo, nessa CPI da saúde, a Simone Tebet. Né? Nossa, sou fãzona dela, fã total. Né? E ela podia vir vice-presidente, aí seria interessante para a gente. Tem a Elisane Gama, que também é de Manaus, né? Do Amazonas, muito boa também. Nós temos
De mulheres, nós temos 8, aliás, não 12, né? 12 senadoras nós temos. E nós temos muita visibilidade. Os homens estão cada vez mais tímidos, né? Porque a mulher é incisiva, a mulher ela tem essa briga. E eu vou te falar, Hortinha, eu trouxe até aqui, não sei se vai dar para passar, até umas fotografias que eu criei em 2014, no Conselho Regional de Administração, quando eu era diretora de desenvolvimento profissional. Eu criei o primeiro jantar com as mulheres executivas, as mulheres no poder. Legal. Eu trouxe até a ministra Minicucci, que é na época, né, que estava até com a Dilma. Eu trouxe uma mulher empresária de sucesso. Eu trouxe uma jornalista para mediar, para trabalhar, porque eu penso muito no profissionalismo, que eu quero pegar dessas mulheres tudo que elas têm de bom para que as outras, que elas sejam modelos, paradigmas de outras. E nesse jantar, eu também eu agraciei com um troféu todas aquelas mulheres que, nesses anos, tiveram uma participação na sociedade, que ajudou a sociedade, que teve um destaque. Eu acho isso muito importante. Ótimo. Pode passar? Você consegue passar, Mônica? Eu vou tentar aqui compartilhar para vocês verem o tanto que foi compartilhar a tela, não é? É compartilhar a tela. Enquanto a Mônica compartilha, gente, a Mônica foi a primeira, uma das primeiras lá no CFA. Lembra, Conceição, que montou aquele evento que a gente estava começando o movimento feminino? Foi onde eu conheci a Mônica, a força da Mônica. Aí. Foi no Fórum das Mulheres da Administração. Fórum das Mulheres. A Mônica sacudiu a gente de lá para o Ceará. Foi com tudo. Mas eu estava ali muito tímida, porque também era o André, né? Que era o nosso... com Gracita, né? Eu era contra isso, porque eu achava que no evento de mulher tinha que ser a mulher. Uma mulher comandando, né? A gente está querendo lá voz, e se a gente não der voz para a gente, eles não dão. Mas eu estou aqui com 2 telas, não sei se vai dar para aumentar isso. Mônica, a gente diz assim, as mulheres têm voz, elas precisam do espaço para que as vozes sejam ouvidas. É verdade. É isso mesmo, assim. Vocês estão vendo aqui, olha, é uma sala que nós fizemos, né? E nós convidamos uma deputada. Acho que não dá, porque a gente está no StreamYard. O StreamYard, eu acho que ele não deixa compartilhar, né? Não está nas 2 telas. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 coisas para vocês. Eu vou mandar esse material. Fotos, manda para mim que eu repasso para todo mundo. Tá? E vou mandar uma outra coisa para vocês. Eu vou mandar um vídeo com a bisneta da Bárbara de Alencar. Isso eu faço questão. Tá certo? Ótimo, eu vou fazer isso. Nada melhor para cearense do que isso. Mônica e meninas, a gente está terminando. Eu estou sendo avisada aqui que nós estamos no final da nossa transmissão. Mônica caiu? O que está acontecendo? Nós estamos no final da transmissão mesmo, vamos já cair. Mas só para a gente fechar, de dizer assim, do prazer que foi receber Mônica, do prazer que foi a gente conversar. Eu amo minhas diretoras todas, amo minhas diretoras brilhantes, maravilhosas, né? E me sinto tão bem aqui, que uma roda de conversa dessa é um deleite, a gente fica feliz, não é, Marci? Com certeza. Com certeza. Eu quero fechar com uma notícia que eu pesquisei nas minhas garimpagens, assim, eu pesquisei. O nosso presidente Mauro Kroes, ele escreveu um artigo sobre as mulheres na administração. E ele colocou o seguinte, olha, ele botou, olha,
Quantos bacharéis? 17.119 bacharéis em determinada época, eu também não vi. Ainda somos minoria, tá? Dos 17.119, 11.372 são homens e 5.474 são mulheres. Mas o que ele fala com relação a nós, da importância da mulher e da mulher avançar mais na administração, porque não tem jeito. A nossa profissão ela tem um traço machista muito forte. E Sim. A gente tem muito o que fazer mesmo. Eu voltei, desculpa. Mônica! Eu me deletei. Não podia. Cuida, Mônica, volta. Um minuto final, assim, para as nossas despedidas. Mônica, é seu um minuto, porque senão vou me tirar do ar. Não. Nos brinde aí. Eu quero agradecer imensamente. Vocês são mulheres que eu sempre admirei, né, nesse Nordeste. Conheci realmente no primeiro encontro do Fórum, né, da Mulher Administradora, e que a gente continue assim, sabe? É isso que eu quero, que a gente continue com essas habilidades, com esse ativismo feminino, né, que nada mais é do que uma igualdade social, né, que a gente luta. E eu agradeço ao presidente Leonardo, né, pelo convite, a Ritinha, a Gardênia. Nós que agradecemos. E a Conceição, essa pessoa linda. Nós que agradecemos, né, galera? Muito grata aí. Muito apoiador, muito apoiador. Agora, viu? Então não vai sair nunca mais. Gratidão. Os nossos homens aqui, Mônica, nos apoiam demais, tá? Sim. Então, homens são sabe o que são esses homens aí? São os homens femininos que não ferem o seu lado masculino. Isso, e já falo pelo presidente Leonardo. Não é? Ser um homem feminino não fere o lado masculino dele. E eu aprecio muito. Verdade. E Leonardo é um apoiador incansável das mulheres, com certeza. Né? Verdade. Caririense. Presidente. Nós vamos... Vai ser. Vamos, né? Vamos no caminho, né? Nós vamos... Ei, vamos nessa! Vamos nessa junto. Vamos junto. Ele é um tripé, né? Ele é contador, administrador e advogado. E advogado. Muito para contribuir. Aliás, tem contribuído muito aqui no CRA Ceará, contribuiu desde sempre. E um grande incentivador e contribuinte e apoiador das causas das mulheres. É um cara, é parceiro, ele é parceiro, Mônica, viu? Eu falei para ele, fica uma mulher, né? Do CFA. Eu queria que fosse a Ritinha, mas não pode ser do mesmo estado, né? Então a gente tem que... A Claudinha só daqui a 2 anos. Claudinha não pode, né? Porque falado nesse 2022 aí. Mas o importante é ter uma pessoa lá que seja uma pessoa que veja a diversidade e que apoie, né? Gente, um beijo para todos. Obrigada, Mônica. Beijos a todos. Obrigada por essa noite maravilhosa. Gratidão. Tá? Foi show de bola. Beijos. E vamos ser maioria na administração também, se Deus quiser. Vamos sim. Beijo, saúde, gente. Muita saúde. Saúde. Beijo, Tchau. gente.